Havia um grande problema com a TV Tupi, que faliu. E um dos grandes problemas que veio junto com a concessão do Canal 6 foi que a futura TV Manchete teria que absorver os funcionários da TV Tupi. E nós pagamos salários para todos os funcionários da TV Tupi. Quer dizer, eles vieram de uma crise e foram abraçados pela TV Manchete, que pagou salários para todo mundo da TV Tupi, que em 1983 voltaram a trabalhar. Então, você não conhece muitos processos no Brasil de uma empresa que teve que pagar salários e abrigar tanta gente sem trabalhar durante tanto tempo. De 81 a 83 fizemos o projeto da Rede Manchete, compramos equipamentos e instalamos. A Block era uma editora, não era uma televisão, nem tinha experiência de televisão. Então, trouxemos Rubens Furtado, que era o diretor executivo do Canal 6, da Rede Tupi de televisão, para ser liderar a nossa implantação. Rubens era um homem inteligentíssimo, super preparado, não só tinha visão da área comercial, jornalística e tecnológica. E, logicamente, com a sua experiência de vida e profissional, a Manchete tentou implantar o melhor projeto possível de televisão no Brasil. Ou seja, escolheu o Sumaré como ponto de colocar a sua torre e sua antena, que ainda está lá, é a antena mais alta do Sumaré. Compramos os melhores equipamentos de transmissão possíveis na época, o que era considerado o mais avançado, com polarização circular e horizontal. Chegávamos a mais de 100 quilômetros do Rio de Janeiro, para vocês terem uma ideia. Cabo Frio, Angra, pro lado de Paraty, para todo o estado do Rio de Janeiro, a imagem da Manchete era espetacular. O outro lance fantástico é que nós fomos a primeira televisão estéreo do Brasil. Até então, o lance de estéreo no Brasil era uma balela monumental. Não havia... se dizia que havia uma TV estéreo. Eu vou dizer estéreo com L, não estéreo com O. Estéreo foi a Manchete que lançou 2 canais de áudio, ou seja, no ano que a Manchete entrou, assinamos um contrato com alguém que produzia televisão no Brasil para lançar de verdade a TV estéreo, que já existia no Brasil, mas era uma grande invencionice para enganar muita gente. A Manchete inovou na área de jornalismo tremendamente. Fez o jornal, o chamado Jornal das 8 horas, de 1h30. Ele tinha, ou mais, ele tinha meia hora, 40 minutos só de cultura, teatro, cinema, dança, arte, música. A Manchete teve a concessão no governo militar. Vocês vão perguntar por quê. Lógico que há injunções políticas que não me cabe nesse instante decidir por quê e para quê. Mas naquele período optou-se por quem decidiu
em dar uma fatia para o Silvio Santos e uma fatia para a Manchete. Eu vou dizer uma coisa para muita gente que não sabe. O Adolfo não queria televisão. Por quê? Porque o Adolfo era gráfico. Ele era gráfico desde garoto. Ele entendia de gráfica e entendia de revista. Ele não queria fazer televisão, que era uma mídia totalmente diferente da dele. Eu fui com o Adolfo conversar com o Boni. O Adolfo queria entender qualquer coisa de televisão. E dizia assim para mim, e disse várias vezes para muita gente: a gente vai falir. Nós ainda vamos sentar no banco da praça ali da Rua do Russo e olhar para o prédio. Olha a profecia dele. Vamos olhar para esse prédio e dizer assim: esse prédio foi nosso. Ele disse assim: a gente vai se ferrar. Porque a gente não deve se meter num negócio que a gente não sabe fazer. Então, a ideia da televisão veio dos dois parceiros e sócios do Adolfo, do Oscar e do Jaquito, que entendiam que aquilo era um desdobramento de uma empresa de comunicação e queriam entrar numa nova mídia e fazer televisão. E o Adolfo dizia assim: a gente vai dançar, a gente imprime e edita revistas há anos. É isso que a gente sabe fazer. E acho perigosíssimo a gente mudar de área. Então, as palavras do Adolfo foram uma profecia em 1981. Como é que ele era? O Adolfo era uma pessoa espetacular, humana, uma pessoa leal, corretíssimo com... Por exemplo, para ele era questão de honra o pagamento de salário em dia. Não podia atrasar um dia, tinha que pagar. Muita gente reclamava: eu não ganho bem. Eu não ganho bem, mas eu ganho em dia. O Adolfo fazia questão do seguinte: restaurantes no prédio inteiro, todo funcionário podia comer assim por R$2. Uma salada, uma sobremesa, um prato de comida. Ninguém passava fome na Manchete. Ah, você não quer comer um prato de arroz com feijão ou de macarrão? Vai na lanchonete, compra um sanduíche, toma uma Coca-Cola. Você não tem tempo? Tem uma lanchonete. Ou então vai comer fora. Hein? Então, ele até almoçava com os funcionários da redação. O Adolfo, no terceiro andar, ele comia com todos os redatores, jornalistas, com Davi Nasser, com Juscelino Kubitschek, com quem aparecesse para almoçar. Quando a televisão começou, ele saiu do andar do restaurante, que era o terceiro, e foi para o 10º. Mas o Adolfo era visitado por políticos o tempo todo. Gente de fora. Um dia eu vou ao restaurante e encontro o Jack Nicholson sentado na mesa do restaurante tomando uma Coca-Cola. Eu sento do lado do Jack Nicholson e bato papo com ele. Trabalhou na produção de um monte de programas da Manchete também. Eu trabalhei 12 anos na editora, ou seja, eu tive a chance de conhecer Clarice Lispector, Nelson Rodrigues, Justino Martins, Rui Castro. Na televisão, quais? Na televisão foram 18 anos. Mais marcado. Eu fui diretor do Centro de Produção da Televisão durante praticamente 9 anos. E a Manchete inovou em várias áreas, com produções independentes. Então tivemos o Xingu, um programa sobre os índios, espetacular. Baracademia, do Maurício Sherman, espetacular, um programa inovador em matéria de musical. Tivemos balé, tivemos Sérgio Mendes na abertura, o balé com Botafogo e Borrones no Teatro da Manchete. Tivemos Barão Vermelho no início da carreira, Zizi Posse, brilhante. Novelas espetaculares como Dona Beija. Sobre a novela Pantanal, como é que o Pantanal foi um sucesso tão grande que eu vou dizer para vocês uma coisa: eu duvido que o Ibope tenha sido verdadeiro com a Manchete,
porque o Pantanal, eu viajei o Brasil inteiro, o Pantanal, se você perguntar a qualquer pessoa no Brasil inteiro, qual é a novela que vocês se lembram? Hoje em dia muita gente vai falar de Avenida Brasil, mas Pantanal foi a novela mais vista pelo Brasil inteiro e foi uma das responsáveis pelos problemas que a Manchete teve, porque o sucesso foi tão grande que a gente não conseguiu administrar muito bem isso. Como é que você sentiu esse sucesso da novela, de dia a dia, e dentro da emissora também? Olha, parecia que a Manchete teve alguns momentos épicos. Por exemplo, o Carnaval de 84, a Globo não quis ir para a Avenida por causa do Brizola. A Manchete foi sozinha, cabeou a avenida inteira, fez o carnaval e eu posso dizer para vocês, deve ter dado uns 70 pontos de audiência. Ou seja, o Brasil inteiro viu o carnaval do Rio de Janeiro através da TV Manchete. E o Pantanal foi um outro ponto que fechou. Uma outra área em que a Manchete também inovou bastante foi no conceito de programação infantil, na qual lançou o Clube da Criança, que foi o primeiro programa com auditório só com crianças, e que revelou as duas maiores apresentadoras do gênero no país, que foram a Xuxa e a Angélica. Então, como surgiu a ideia de fazer esse programa e como era a relação da Manchete com as duas, que acabaram projetando elas a esse grande sucesso que elas tiveram no início? Olha, rapidamente, a Xuxa era modelo, muito jovem, posava para a revista Carinho, uma revista para um público adolescente. Maurício Sherman achou que podia transformar a Xuxa numa estrela. Xuxa é uma menina linda, alta, loura, simpática, sorridente. Investiu na Xuxa e transformou a Xuxa, em questão de meses, num dos maiores sucessos da televisão brasileira. Tanto é que, numa certa hora, a Xuxa foi embora para a TV Globo. Quem era da produção do Maurício? Marlene Matos. Marlene era da base de produção do Maurício Sherman. Maurício pegou a Marlene, transformou a Marlene na orientadora da Xuxa. E elas trabalharam juntas e a Xuxa foi um sucesso nacional. Os pais levavam as crianças para o teatro da Manchete na Rua do Rússio. Era uma loucura de fotografia e os pais incentivavam os filhos a passarem mão na Xuxa. A Angélica, eu não me lembro muito bem o início dela, mas na hora que ela entrou na Manchete, falaram, essa menina aqui vai ser melhor do que a Xuxa. Porque a Angélica tem um outro talento que vai além. Não só ela representa bem, canta bem, era mais jovem e mais preparada. Eu tive o prazer de trabalhar com a Angélica, não só com a Xuxa na Rua do Rússio, mas com a Angélica em Água Grande, no centro de produção. A Angélica lotava os estúdios, atraía os jovens do Rio de Janeiro inteiro. Como é que era o dia a dia desses estúdios? Nós tínhamos 4 estúdios em Água Grande, Irajá. Foi o primeiro centro de produção concentrado do Brasil. Só para vocês terem uma ideia, o Projac veio muito depois. Muitos profissionais da TV Globo trabalharam em Água Grande e entenderam a nossa filosofia. Nós tínhamos um estúdio de 2.000 metros quadrados que a gente podia fazer uma novela inteira sem desmontar nada. Um estúdio de 1.500 quadrados onde a gente podia fazer 3 shows e mais 2 estúdios auxiliares de 600 e 900 metros quadrados, onde a gente gravava outros programas. Ou seja, a Manchete podia gravar 4 programas em Água Grande independentes. Uma coisa espetacular. Se vocês olharem retrospectivamente a história,
a Manchete foi uma das primeiras televisões com alta produção brasileira. Nós tínhamos, sei lá, mais de 85% da nossa produção feita em casa. Ou seja, com profissionais brasileiros, jornalistas, produtores, diretores e artistas brasileiros. A entrada do governo Collor, houve por injunções políticas, cortaram o nosso crédito no Banco do Brasil, na Caixa Econômica. Nós não tínhamos mais acesso à possibilidade de empréstimos ou de apoio na área estatal. Ou seja, um golpe muito duro para uma televisão que logicamente dependia da venda de patrocínios e para poder sobreviver e pagar a sua folha, os seus funcionários. Nós chegamos a ter perto de 3.000 funcionários, para vocês terem uma ideia. E no Rio de Janeiro se concentrava a produção, praticamente toda a TV Manchete, seja em Água Grande, seja na Rua do Rússio, na Glória. Nós tivemos grandes dificuldades, entendemos que não íamos ter renovação da outorga pelo Congresso, e o Adolfo procurou parceiros que pudessem ajudar a sustentar a televisão. Apareceu o Grupo IBF, mas o Grupo IBF ele tinha a seguinte finalidade: o senhor Hamilton Lucas de Oliveira, ele comprava uma empresa e pegava a empresa e dividia os ativos valiosos, ele vendia e deixava os ativos ou os passivos complicados se perderem. Ou seja, ele não tinha compromisso com o jornalista ou com o artista ou com o produtor. Ele apenas, aquilo era um negócio para ele. Acontece que ele assinou um acordo e não cumpriu o acordo. Em pouco tempo ele parou de pagar os funcionários da empresa. O Adolfo foi e retomou na justiça o controle da TV Manchete. E o Hamilton vazou. Está até hoje na justiça processando os sucessores da TV Manchete, em que pese a TV Manchete ter sido vendido para a Rede TV, para o Grupo Ômega, que também encaminhou muito mal o assunto. Tanto é que muitos funcionários não receberam. É uma televisão com uma grade de programação para lá de discutível, eu diria até ridículo. Por que os funcionários não receberam salários atrasados? Porque eles fizeram uma curiosa operação. Eles dividiram a TV Manchete, ficou com a parte ruim para falir, e a parte boa ficou na Ômega. Ou seja, aquilo, do meu ponto de vista, foi um golpe, uma esperteza, e eu não sei como é que isso passou, mas passou. Então é o seguinte: se a TV Manchete falir, dane-se os funcionários, não vai ter patrimônio, porque todo o patrimônio, quem sustentou na realidade a TV Manchete na sua implantação, voltando à pergunta de 81 a 83, foi a Bloch Editores, a revista Manchete e as suas outras 20 revistas. Então, todos os salários, todos os equipamentos, todas as obras de engenharia, tudo que rolou foi pago pela Bloch Editores. A Bloch não se deu conta que a TV Manchete, quando chegou, era um elefantinho desse tamanho, recém-nascido, que entrava facilmente dentro do Volkswagen. Quando o elefante começou a crescer, caramba, o elefante ocupou o Volkswagen, saiu com as pernas pela janela e ocupou praticamente o Russell inteiro.
Ou seja, começamos com 3 andares na Rua do Russell e depois não tinha mais espaço que desse para televisão. Era Água Grande, São Paulo, foi feito um prédio novo para abrigar programas. A Manchete não parava de crescer. Muita gente vai dizer assim, não, a Manchete parou por incapacidade. Ela não parou por incapacidade. Ela parou por injunções políticas, porque tinha gente, políticos interessados em comprar a Rede Manchete de televisão e manobraram para torpedear a Manchete. Se quisessem, a Manchete estava aberta até hoje, funcionando e produzindo. Mas não houve, havia interesses que até hoje, eu não vou entrar em detalhes, mas interesses muito escusos por trás da parada da TV Manchete. O João Saldanha era um homem espetacular, um grande jornalista, um grande ser humano. Faz falta um João Saldanha hoje em dia. Como o jornalismo da Manchete faz falta, as novelas da Manchete fazem falta, os eventos da Manchete fazem falta e principalmente o carnaval da Manchete faz muita falta. Nós tínhamos uma programação muito intensa de carnaval. A gente tinha o Barracão do Samba na avenida, onde a gente entrevistava os grandes carnavalescos. Nós visitávamos todos os barracões de escola de samba. Nós começávamos o carnaval 2 ou 3 meses antes, esquentando os tamborins. Então a gente vinha fazendo matérias o tempo todo com todas as escolas de samba, entrevistando os compositores, o carnavalesco. Gente que fazia carnaval estava dentro da Manchete. Então a Manchete tinha uma visão de evento e de carnaval acima da média. Então nós botamos um carvalhão na avenida com o outdoor da Manchete. Foi um sucesso. O público cantava músicas louvando a TV Manchete. Quando acabou o carnaval de 84, se você andasse na rua com o carro da TV Manchete, você era aplaudido. Todo mundo fazia assim para você, ó. Idade dela. Mas houve também um consenso lá, geral, de que os primos, principalmente, acharam que devia ter a televisão, porque seria um passo adiante, só com as revistas, uma coisa impulsionaria a outra, e assim foi feita a televisão. Ele conseguiu um sinal com o presidente João Figueiredo, que teve 2 coisas muito interessantes naquela ocasião. O João Figueiredo disse somente a ele, quando ele disse, eu quero lhe agradecer muito, ele disse, não me agradeça. A única coisa que eu quero é que você, quando eu sair, me trate da mesma maneira que você trata Juscelino Kubitschek. E a outra coisa, o grande sonho dele quando terminasse a carreira de presidente e de general, porque há uma data de compulsória, ele queria ser locutor de rádio. Então, foram as 2 coisas curiosas do encontro que houve lá entre eles. O que acontece é que a televisão começou para ser diferente. O Adolfo sabia muito bem que ele estava entrando num campo em que a Globo já era senhora. Então a Manchete começou sem ter novelas, com base no jornalismo, sobretudo no jornalismo, que ele fazia questão, porque sendo de uma revista, ele queria ter o jornalismo melhor possível, chamou os melhores jornalistas que estavam livres. E a grande força que houve foi o Sambódromo. Foi quando ele realmente pôde dar o grande impulso na Rede Manchete. O Sambódromo foi construído pelo governador Leonel Brizola, com Darcy Ribeiro à frente e obra do nosso Oscar Niemeyer, que está vivo até hoje.
A Globo tinha a sua programação e o mote daquela época era programação normal e o melhor do carnaval. E cada vez aparecia menos carnaval. E quando falaram com o Adolfo, que eles falaram com todas as estações que estivessem interessadas. E o Adolfo disse, eu posso deixar minhas câmeras lá todas o dia inteiro. Ele não tinha programação ainda estabelecida, né? Então, o que aconteceu? Exclusividade da Manchete. Aí, minha filha, quando procuraram ter recursos da Globo para fazer, dividir e tal, já o governo não quis. Acho que era o Marcelo Alencar na ocasião. Eu não tenho certeza, não me lembro bem. Mas eu sei que foi um sucesso, estourou, fizemos bem feito. O Adolfo tinha isso. Ele podia não querer a televisão. No momento que ele quis, que ele aceitou, ele foi com toda a força e a coragem, foi lutar para que fosse a melhor televisão. O Adolfo dizia, eu não faço questão de ser primeiro lugar. Eu quero ser segundo lugar. E a gente conseguiu isso muito, porque tudo era muito bem feito. Ela estava num bom momento quando o Adolfo faleceu. Acho que nós estávamos fazendo Tocaia Grande, se não me engano, né? Eu acredito que quando a perda do comandante em chefe, a cabeça, a pessoa que teve o ideal de fazer, de crescer, eu acho que quando ele desaparece, muita coisa muda, né? É a única coisa que eu posso atribuir assim. Ele era um homem de estrela, era um homem de cabeça. Eu acho que foi um momento muito importante. A Manchete, para mim, ela significou um certo aprimoramento. Por exemplo, eu já trabalhava na TV educativa, já lidava com futebol, sempre trabalhei no ramo de esporte, e a Manchete ela me colocou mais no risco do ao vivo, de você estar editando, estar correndo um tempo, você fazendo aqueles melhores momentos, aquela adrenalina do ao vivo que eu ainda não tinha vivido na TV educativa. Então a Manchete me deu a adrenalina do ao vivo. Essa era a diferença que eu via de uma para a outra. Então para mim foi uma fase de aprimoramento que eu vivi. Então eu trabalhava em função do Manchete Esportiva Segundo Tempo, que era o jornal que ia de noite, e eu trabalhei no período que foi o último ano de existência do João Saldanha, que era uma pessoa muito querida. Então, quando chegou a ser um mês mais ou menos da Copa do Mundo, ele começou a ter as crises porque ele tinha um problema sério, já não tinha um pulmão porque ele tinha apanhado muito porque era mal comunista. E ele começou e a mulher avisou, olha, o João está tendo as crises dele. Então o Alberto Léo falou assim, olha, se você não for para o hospital, não fosse internado, você não vai para a Copa do Mundo. Ele mais que rapidamente pegou o radinho dele e foi para o hospital. Só que ele, em vez de ficar no oxigênio, ele ficava escutando o rádio e falando com Deus e mundo pelo telefone. E a gente descobriu que ele não estava fazendo tratamento coisa nenhuma, ele estava piorando de tanto que falava. Então a gente tirou o telefone do quarto dele. Até que um belo dia, ele escutando o rádiozinho dele, ele descobre que a Manchete tinha contratado o Zagallo. E ele tinha uma velha cisma por causa da Copa de 70, que o Zagallo substituiu como técnico. Foi o bastante para ele pegar e se dar alta. Quando a gente ligou, cadê o João? O João Saldanha se deu alta, foi embora. E a gente procurando onde é que ele estava, ele aparece na Manchete, dizendo que tinha ido gravar o último comentário. Tá bom, vai lá gravar. Vai ver que ele está de mau humor, não sei o quê. Gravei o último comentário dele e ele teve um acesso muito forte de tosse. Eu peguei, botei ele numa cadeira de escritório e fui levando ele até o elevador, do elevador para o táxi que ele estava. Falei, quando eu abri a porta, eu vi que tinha uma mala assim dentro do carro. Eu falei, João, que mala é essa aqui? Ele virou assim, estou indo para a Copa do Mundo. Olha, você vira para o Alberto Léo e disse que eu não preciso do dinheiro da Manchete, não. Eu andei sabendo que ele andou contratando o Zagallo e
Diz a ele que quem vai comentar a Copa sou eu com o meu dinheiro. Eu não preciso do dinheiro da Manchete. Estou indo para a Copa. Achei aquilo esquisitíssimo e fui comentar para o Roberto Leves. Glória, ele só pode estar brincando. Como é que ele vai assim? E ele embarcou. Com a pressão do avião, quando ele subiu, ele teve um acesso de tosse. Obviamente, queriam desembarcá-lo em Salvador. E ele disse, não me desembarque não. O pessoal da TV Manchete está com uma UTI móvel me esperando lá em Roma. Então, o pessoal de Roma fez contato com a Manchete, avisando que o João Saldanha estava a caminho de Roma e que estavam esperando essa UTI móvel lá em Roma. A sorte é que o Armando Marques, que era comentarista de arbitragem, já estava lá e aí providenciou uma ambulância para ir resgatar o João lá. E ele foi a última Copa do Mundo dele. Ele fez várias artes, quebrar dente, a gente teve que mandar a mulher dele, que era dentista, porque a gente sabia que de lá ele não voltaria mais, só se fosse navio, porque não tem a pressão da área. Então ele comentava o tempo todo os jogos do hotel, junto do Armando Marques. Muitas das falhas que o narrador, que estava lá no centro de imprensa, não via, cometia alguma falha, ele lá do hotel ele dizia, fulano, você não está vendo? Eu estou vendo aqui do hotel que é impedimento, você não está vendo. Eu estou no hotel e estou vendo. Quer dizer, ele era um cara muito fantástico, né? Então, o Brasil foi retirado da Copa do Mundo, inclusive nesse ano, se não me engano, foi pela Argentina, e a equipe teve que vir embora, a equipe toda se despediu dele lá, mesmo sabendo que lá ele ia ficar, não ia voltar pelo estado que ele estava. Daí a gente ter levado a mulher dele, e quando o pessoal chegou em Londres, a gente soube que ele tinha morrido. Daí a gente fez um especial enorme. Foi até o João Ariosa que fez uma crônica sobre ele, João, e depois a amizade dos dois, que eram dois Joões que se gostavam muito, que era o João Ariosa e João Saldanha, que para montar essas duas matérias, uma de 5, outra de 3, éramos 4 editoras mulheres no jornal, cada uma montava um minuto e saia chorando da ilha. Daqui a pouco entrava outra, chorava, e o Mário Paulo, porra, mas essa porra não fica pronta? Eu vou entrar também. Ele entrou, chorou também. Quer dizer, foi uma loucura. Enfim, e foi uma época muito feliz da Manchete. Foi uma época que tinha um jornal brilhante, que tinha aproximadamente uns 40 a 50 minutos de produção, tinha uma parte inter muito forte, era extremamente analítico, vivia uma parte de teledramaturgia excelente, que era o Pantanal, que tinha aquela parte plástica, que explorava era aquela novela que explorava a natureza, que era do Jaime Monjardim, enquanto a Globo vivia a época da Rainha da Sucata, que era uma tragédia. Enfim, podia se casasse jornal com jornal, novela com novela, a Manchete papava, mas eles, enfim, não ousavam fazer a tentativa de casar os dois produtos para ver no que dava. Você tinha uma coisa na Manchete, que era você ter liberdade de propor uma coisa. Vai propor isso na TV Globo. Não, eles engessam você. Tem que ser isso, tem que durar tanto, não pode passar disso, e é assim. E essa questão da família em si, muitos amigos ficaram, Glória? Muita gente. Ah, né? Claro! Teve aquela festa que eu vi lá no YouTube. Ah, aquela festa foi mó barato. Olha, vou dizer uma coisa, todas as vezes que eu passava em frente àquele prédio, olhava e digo, você ficava pensando, meu Deus, não é possível que isso tudo acabou.